Isaías 57:15. Amém? Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vou ler novamente. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, esse texto de Isaías que lemos mostra para nós algo muito interessante, que o nosso Deus maravilhoso, ele tem 2 endereços. Deus, ele mora no alto e sublime trono. Esse Deus que é santo, que é espírito, que é invisível, ele está nesse lugar santíssimo, nesse lugar alto e sublime, mas também ele habita no coração do humilde, no coração contrito, no coração quebrantado. Ele decidiu habitar no coração daquele que se quebranta na presença dele. E nesse contexto de Isaías, do livro de Isaías, nós percebemos aqui que um dos motivos do juízo de Deus sobre o seu povo, sobre o povo ali, foi a quebra da aliança. Foi o rompimento desse quebrantamento. O povo que deveria se voltar para o Senhor estava se voltando para os seus próprios desejos, estava se voltando para os desejos do seu próprio coração e fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. E aqueles que se mantinham fiéis, aqueles que se mantinham obedientes, estavam sendo afrontados por esses que não estavam caminhando com o Senhor. Muito semelhante àquilo que a gente vive hoje, né? Eu costumo dizer que é muito curioso, nós somos o povo de Deus, nós servimos ao Senhor, estamos ali caminhando em obediência, mas aqueles que não estão, eles não se contentam em não estar. Eles precisam nos afrontar, não é verdade? Precisam nos perseguir. Vemos isso nas Olimpíadas recentemente. O que tinha a ver colocar as coisas de Deus de forma corrompida nas Olimpíadas? Mas assim a gente vê desde os tempos bíblicos, desde o período ali do profeta Isaías. O povo não só quebra aliança com Deus, como começa a perseguir aqueles que estão mantendo a aliança firme com o Senhor. E aí nós vemos um segredo, uma chave para que tudo isso seja combatido. E é o que nós lemos no versículo 15, que se nós nos colocarmos de forma humilde, com o coração quebrantado diante do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele está pronto para perdoar mesmo esses que decidiram andar nos seus próprios caminhos. E Ele traz ânimo e Ele traz renovo para os de espírito quebrantado, humilde e contrito. Esse é o nosso Deus. Salmos 34:18 vai dizer também isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aleluia, Ele está perto. Ele não está distante, Ele não está só num alto e sublime trono. Ele está perto, por isso nós podemos ensinar as nossas crianças a orar de forma diferente. Papai que está no céu, mas também no meu coração. Nós podemos já dizer desde cedo para as crianças que sim, Ele está no céu, Ele está num trono maravilhoso, mas também no coração daquele que se volta para Ele em arrependimento. E sabe, a Bíblia nos diz muito sobre quebrantamento. E quando nós lemos isso na palavra de Deus, nós vemos que se trata de uma pessoa, o quebrantado é uma pessoa que depende de Deus para tudo. Nada do que ele faz é na força do seu braço. Ele reconhece que é porque Deus foi com ele. Ele foi vitorioso porque Deus proveu a vitória. Ele conseguiu conquistar porque Deus foi o vencedor de batalhas e de conquistas. O quebrantado é alguém que reconhece as suas fraquezas e diz: se há algo em mim, se há alguma força em mim, é porque Deus é por mim.
Davi foi esse homem achado segundo o coração de Deus. E foi achado assim porque o coração dele era quebrantado. Não foi perfeito. Não foi um homem sem erros. Mas manteve o seu coração em quebrantamento. Nós vemos o apóstolo Paulo falando de como Deus via Davi. E isso está descrito lá em Atos 13, 22. E é lindo porque vai dizer assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele não vai fazer o que é da vontade dele. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia o que estava no coração de Deus e não no seu próprio coração. E ele, quando vai vencer ali o gigante filisteu, um pouco antes, uns episódios anteriores, a gente vê Davi dizendo assim: o Senhor Deus me livrou do urso e do leão, me livrará também desse gigante. Ele não diz: eu já venci um urso e um leão, vou vencer também esse gigante. Ele não ficou autoconfiante, ele confiou ainda mais em Deus, dizendo: esse Deus que eu sirvo já me livrou antes de coisas muito perigosas. Certamente, esse Deus poderoso que eu sirvo me livrará desse gigante agora também. Esse coração quebrantado que dependia de Deus e reconhecia: a minha força vem do Senhor, as minhas vitórias são atribuídas a Deus. Quando errava, Davi dizia: pequei contra o Senhor. Um coração quebrantado, um coração obediente. Então nós reparamos na palavra de Deus que as pessoas que mais choram, as pessoas que mais se arrependem, as pessoas que mais se quebrantam, não necessariamente são as pessoas que mais erram. Às vezes a gente pode julgar assim, porque o nosso coração é enganoso. Ah lá, está chorando, o que será que fez? Deve ter feito algo muito terrível. Olha o quanto aquele irmãozinho chora nos cultos. Meu Deus, essa mulher deve ter feito coisas tenebrosas, ela sempre está chorando, ela sempre está quebrantada. O que será que está acontecendo? Mas não é isso que nós aprendemos na palavra. Porque os que mais choram, os que mais se quebrantam, os que mais se arrependem, são os que estão mais perto de Deus. Os que estão mais perto da luz, porque é a luz que ilumina os nossos erros. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos errando e sorrindo. Não era assim antes de você conhecer Jesus? Eu fico lembrando da minha vida: meu Deus, como que eu assistia isso? Como que eu ouvia essa música? Como que eu falava essas coisas e ainda sorria e ainda estava tudo bem? Hoje, se alguma cena indevida aparece num filme, eu já fico totalmente constrangida, eu já pulo, eu não quero assistir aquilo, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que é a luz, ilumina as trevas. E Ele me mostra os erros. Um tempo atrás nós colocamos um holofote lá na fachada da minha casa, porque estava muito escuro ali. E imperfeições daquele muro, que eu nunca tinha visto, começaram a aparecer. Eu falei: acho que era melhor ficar no escuro. Tava mais bonitinha a fachada da minha casa quando não tinha esse holofote. Apareceu a rachadura, apareceu a pintura desgastada, apareceu ali defeitos de quando foi feita aquela parte ali da fachada da casa. Eu falei: olha, nem é tão reto assim, nem está tão bonito assim. A luz faz isso na nossa vida. Então está tudo bem quando você fica inconformado com você mesmo, quando você erra e fica muito mal com você mesmo, quando você fica inconformado porque você já tinha dito: eu não vou mais fazer isso, e você fez. Porque é esse coração que Deus se volta e perdoa e traz para perto e trabalha. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Ele não passa sem perceber esse coração. Nós chamamos a atenção de Deus quando em arrependimento erramos, mas não nos afastamos, vamos mais perto da luz. Senhor, pode iluminar o meu erro, pode mostrar,
pode escancarar, sonda mesmo o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me livra disso e me guia pelo teu caminho correto. Amém? Quantos querem apresentar esse coração diante do Senhor nessa manhã? Sempre temos algo, irmãos, que o Senhor pode trabalhar mais e mais. Mas somos nós que nos colocamos nas mãos dEle. Somos nós que, de forma voluntária, falamos: Senhor, vem e mexe na minha estrutura. Não me deixa ir errando e sorrindo pelo caminho que eu acho certo, mas que eu volte chorando desde que eu me aproxime mais de Ti, em nome de Jesus. Quem está perto da luz, fala como Isaías falou: ai de mim, Senhor, ai de mim. Quem está pertinho da luz, perto de Deus, fala como Paulo falou: miserável homem que eu sou. Quem está perto de Deus fala, quando erra, como Davi falou: eu pequei contra o Senhor. Os quebrantados não se autopromovem, não se autoelogiam. É o que Provérbios vai dizer: não diga você mesmo elogios a você, deixa que outros façam isso. Que não saia dos seus lábios elogios para você próprio, deixa que outros façam isso. Então, se queremos ser cheios de Deus, precisamos apresentar um coração assim. Porque Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também no coração quebrantado. A Bíblia diz para nós que Deus resiste ao soberbo. Deus impõe resistência àquele que tem o coração orgulhoso. Deus trabalha contra, mas Ele trabalha em favor. Ele dá graça ao humilde. Você, em quebrantamento e humildade, pode ter certeza, o Senhor está a teu favor. Pode estar tudo muito difícil, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está somando forças na tua caminhada. Deus está com você nessa corrida da fé que todos nós estamos. Deus está com você quando você achar que não vai mais dar certo. Ele soma forças com você, dizendo: venha, eu estou com você nessa caminhada. Mantenha o seu coração assim. Agora, quando o coração é orgulhoso, ele impõe resistência. Porque Ele é um Deus mau? Que Deus maldoso? Que Deus ruim? Não. Deus não vai contra Ele próprio. Ele é bom em todo tempo. Ele não pode ser contra quem Ele mesmo é. Ele sempre será bom. Mesmo que às vezes, em determinadas situações, os nossos olhos não consigam ver essa bondade. Ele é bom. E como Ele impõe resistência, muitas vezes os problemas chegam. Alguma dificuldade aí pode estar acontecendo como um trabalhar de Deus para quebrar o teu coração. Às vezes a gente não consegue entender por que tanta luta. Será que não é Deus querendo quebrar o coração duro? Será que não é Deus colocando resistência para que você dependa dEle e entenda que você vai ser vitorioso na força do teu Deus e não na sua própria força? Ele não é um Deus mau. Então, se há algo acontecendo aí, você pode realmente se perguntar: Deus, é o teu trabalhar para quebrar o meu coração? Isso que está acontecendo é porque eu preciso ser trabalhado em alguma área que eu não estou enxergando? Me mostra, Senhor. Porque Ele nos quer perto e Ele vai ter os seus recursos para nos atrair perto dEle. É uma tempestade que chega para o barquinho ser chacoalhado, porque estamos ali adormecidos naquele alto mar. Estamos muito acomodados naquela viagem de barco, estamos ali muito tranquilos e Deus manda a tempestade para dizer: saia desse comodismo. Desperta, ó tu que dormes, se levante desse lugar, avance, faça algo, se movimente. Talvez Deus use tantas situações para quebrar o nosso coração. Quantas histórias, quantos testemunhos, irmãos, de pessoas no leito da morte, confessando Jesus como Senhor. Dizendo: eu quero Deus na minha vida, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Por quê? Porque ali a pessoa mais rica do mundo entende que não é o dinheiro que vai comprar a sua saúde. A pessoa mais bem-sucedida profissionalmente, no leito de morte, entende que se Deus não intervir com cura, nada pode ser feito. Quantas pessoas, quando perdem tudo, quebram o seu coração? Então Deus tem os seus meios e às vezes eles são dolorosos. Mas é uma dor para um fim maravilhoso.
Porque não podemos ir errando e sorrindo a passos largos para mais distante de Deus. Precisamos voltar chorando com a dor que o Espírito Santo de Deus gera para mais perto do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém? Tem um texto que diz para nós sobre isso, Provérbios 29, eu vou ler na versão Almeida agora, que vai dizer assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz. O que é cerviz? Cerviz, a palavra de Deus nos diz, é a cervical, é o pescoço. É aquela pessoa que é obstinada, que empaca, que é teimoso. É a pessoa que está ali, podendo avançar e não avança. E o povo de Deus entendia muito bem esse termo. Haviam ali os fazendeiros, e eles conduziam bois para o trabalho nas suas fazendas. E eles tinham que lavrar a terra e fazer ali os seus plantios usando animais. E muitos animais endureciam a cerviz, eles empacavam. E não tinham o que fazer. Eles puxavam para um lado, puxavam para o outro, tentavam conduzir para que o trabalho continuasse. Mas aquele animal de dura cerviz era imprestável. Não servia mais para nada. Eles davam algumas agulhadinhas nesses animais para que eles pudessem continuar ali o trabalho. E muitos, mesmo com as agulhadinhas, continuavam empacados no lugar. Então, quando Deus usa o termo dura cerviz para tratar do seu povo, do povo que deveria honrá-lo, amá-lo, obedecê-lo, eles entendem o recado. Porque eles sabiam o que era um animal de dura cerviz. Quando Deus diz, vocês que deveriam estar avançando, estão como animais de duras cerviz, vocês serão quebrados de repente, porque eu quero vocês perto. Então eles entendiam o recado, duras cerviz. Estevão, o primeiro mártir cristão, ele usou também esse termo. Quando ele vai falar acerca daqueles que mataram o Messias, ele vai dizer lá em Atos 7, 51 e 52, homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós de dura cerviz. Ao invés de servir a Deus, servem a si mesmos. Mas o bom é que nós podemos viver o que diz o profeta Oséias. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, em nome de Jesus. Se teu coração está aí em cacos, você está aí despedaçada, o Senhor tem trabalhado na sua vida, quebrado o seu coração, Ele trará cura sobre o seu coração quebrado. Ele despedaça para trazer cura. Ele pega os cacos desse vaso e refaz em um vaso novo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus faça isso nos nossos corações nessa manhã. Se você quiser ser muito cheio de Deus, lembre que Ele habita num coração humilde e quebrantado. Quanto mais assim nós nos apresentarmos, mais cheios dele nós seremos. Então, irmãos, em primeiro lugar nós vemos que quebrantado de coração, é um rompimento total da nossa vontade pessoal, a rendição à vontade de Deus. Nós rompemos com a nossa vontade pessoal e nos rendemos totalmente à vontade de Deus. E cremos, e confiamos, e andamos por fé, porque só assim vamos agradar a Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Rompemos com aquilo que nós achamos certo, rompemos com aquilo que nós queremos, e nos rendemos totalmente à vontade de Deus, mesmo que nos custe tudo. Nós queremos agradar o coração de Deus. É como Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Então agora
vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente não pode esquecer dessa verdade. Nós fomos crucificados junto com Cristo, as nossas vontades, os nossos desejos. Então vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a minha vontade agora é fazer a vontade do Pai. Agora a minha vontade é me assemelhar cada vez mais a Jesus. Agradar o coração dele. Porque, irmãos, se nós ficarmos muito cheios de nós, no tempo que nós estamos vivendo, afrontados, perseguidos, nós vamos ser pessoas totalmente feridas, amarguradas. As perseguições virão e nós vamos ficar cheios de nós. E quanta dor! Quanta injustiça, vamos cada vez mais ficando enfermos na alma e até fisicamente, por causa de açoites, de afrontas, de perseguições, que às vezes acontece até no âmbito familiar. Porque se vivemos nós, quando nós somos feridos, nós vamos ferir. Se vivemos nós, quando alguém nos decepciona, nós não queremos mais saber dessa pessoa. Se nós estamos muito cheios da nossa vontade, quando nós somos frustrados nas nossas expectativas, nós ficamos totalmente ali amargurados e ofendidos e desistimos muitas vezes de grandes sonhos, de grandes projetos que Deus tinha para nós, mas paramos no meio do caminho porque algo ruim aconteceu e nos doeu tanto porque estamos tão cheios de nós. O que mais nós poderíamos colocar aqui nessa lista? O que mais você poderia colocar nessa lista? Eu estou cheia de mim, então eu quero desistir desse casamento. Eu estou muito ofendida. Eu estou muito cheia de mim, então eu quero deixar para lá os meus filhos. Eu não vou investir mais, porque já me afrontaram demais. Já me desobedeceram demais. Me doeu muito, doeu o meu coração, eu fui muito decepcionado, então eu não quero mais saber de servir na igreja. Eu não quero mais cumprir o meu chamado. Eu não quero mais sair aqui das 4 paredes e evangelizar. Não deixa que outra pessoa faça, porque eu estou muito ofendido. Se vivemos nós, irmãos, se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós não vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós enquanto filhos dele. Isso não tem a ver com perder a salvação, tem a ver com perder o propósito, tem a ver com passar de nós e outros se levantar para fazer o que era para nós fazermos. Tem a ver com outra pessoa se levantar e dizer, já que essa geração não fez, nós faremos. Mas eu creio que como Esther se levantou para um tempo como o dela, nós também estamos de pé dizendo, Senhor, não precisará se levantar outro, porque para um tempo como este, o Senhor me colocou neste lugar. Foi para um tempo como este que o Senhor me separou. Foi para um tempo como este que o Senhor me alcançou. Então, irmãos, não vivemos nós. E como não vivemos nós, como Cristo vive em nós, quando nós somos ofendidos, nós perdoamos. Somos livres. Toda a nossa ofensa Jesus levou na cruz. Todas as injustiças. O sangue dele nos purifica. Quando nós somos caluniados, quando nós somos afrontados, nós rapidamente colocamos diante de Jesus e falamos, Senhor, eu não vou carregar essa ofensa. Eu sou livre, o meu coração é purificado de toda amargura. Eu decido ser livre, eu decido caminhar em cura, eu decido caminhar olhando para o Senhor. Porque foi Ele que comprou a nossa salvação, não foi homem, não foi ser humano. Então importa para nós olharmos para a face dEle e agradarmos a Ele. Então se não vivemos nós não abandonamos o nosso casamento. Então, se Cristo vive em nós, nós investimos nos nossos filhos. Então, se estamos crucificados com Cristo e Ele vive em nós, nós fazemos os concertos que nos cabe fazer. No que depender de nós, temos paz com todos. No que depender de nós, vamos pedir perdão e perdoar. No que depender de nós, vamos continuar caminhando com pessoas que nos ofendem e até preparar uma mesa, um banquete para os nossos inimigos, porque Cristo vive em nós. Não fazemos o que temos vontade. Somos adultos, maduros, e não fazemos só o que queremos.
Se Cristo vive em nós, mesmo sem vontade, nós lemos a Bíblia todos os dias, oramos, jejuamos, matamos a nossa carne. Eu não tenho vontade de jejuar. Ninguém tem, irmão. Deixa eu te contar essa notícia. Nem o pastor João tem vontade de jejuar, acredita se você quiser. E volta e meia ele lança uns jejuns malucos aí para a igreja. Não temos vontade, a nossa natureza não quer ficar sem comer. A nossa carne quer comer. Mas nós não fazemos o que temos vontade. Nós dizemos para a nossa natureza pecaminosa: quem me governa é o Espírito Santo de Deus. Porque eu morri na cruz com Jesus e agora não vivo mais para as minhas vontades. Agora eu vivo a vida de Deus. E aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele conquistou na cruz para mim. Gálatas 5 também, 24 e 25 vai dizer: os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, quebrantamento é esse ato voluntário, onde eu decido morrer para mim todos os dias, e viver para o Senhor, e deixar que Ele governe. Se a nossa alma estiver gritando muito, nosso senso de justiça própria, a nossa ofensa quer governar, nós precisamos nos voltar para o Senhor. E só sair desse lugar quando o toque de quebrantamento vier. E só sair desse lugar quando formos feridos pelo Senhor. Quando as duras cerviz se quebrarem e as agulhadinhas do Senhor vierem e nós entendermos o recado. Eu estou empacado, eu parei nessa ofensa, eu não avanço mais. Os céus se fecharam sobre mim, porque eu fiquei nesse lugar, mas eu estou entendendo o recado do Senhor e eu vou continuar a minha caminhada. Lendo um livro sobre os avivalistas, Charles Finney foi um grande avivalista, líder da segundo grande avivamento dos Estados Unidos, onda de avivamento dos Estados Unidos, e ele fez grandes coisas. Muitas e muitas conversões aconteciam quando esse homem pregava. Foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas todos os dias ele vai dizer, ali nos seus relatos que estão registrados em livros, em artigos, ele vai dizer que ele se afastava de tudo e de todos, todos os dias. Ele amava subir um monte para orar. E ele ficava ali, de joelhos dobrados, quebrantado, dizendo: Senhor, não permita que eu fique envaidecido com tudo isso que está acontecendo. Não permita que eu ache que é obra minha todas essas conversões. Não permita, Senhor, que o meu coração fique orgulhoso. E ele só saía desse lugar de oração quando ele sentiu o toque de Deus quebrando o coração orgulhoso dele. E às vezes duravam horas, às vezes ele virava madrugada. Mas ele só saía desse lugar quando Deus o tocava. Nós sabemos, irmãos, quando estamos orando e Deus vem. Nós sabemos quando nós estamos orando e aí nós entendemos, agora a minha oração alcançou o coração de Deus. Ele nos mostra isso. E então, se a nossa alma está falando muito mais alto, se a nossa justiça própria quer governar, precisamos ir para esse lugar. Seja um monte, seja um quarto fechado, seja dentro de um carro, seja num parque, aonde você entender. Não é isso, não é um lugar físico, é o lugar da presença de Deus, onde Ele vem e nos quebra. Segundo lugar, quebrantamento é descer. Você pode dizer isso? Quebrantamento é descer. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Veja que não é Deus que nos humilha, somos nós que voluntariamente nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro vai dizer isso. E aqui eu quero fazer uma analogia com o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão ele tem um papel muito importante em toda a história bíblica, em toda a história de Israel. Ele passa por todo Israel. E se fosse em linha reta, o Rio Jordão teria cerca de 120 quilômetros. Um rio gigante, mas ele é um rio sinuoso. E o significado de Jordão é aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. É o único rio que corre abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. Deságua no Mar Morto a 400 metros abaixo do nível do mar. E nós vemos toda a história de Israel passando pelo Jordão. Por esse lugar baixo.
por esse lugar de descida, por esse lugar de quebrantamento. Nós vemos Davi mesmo, quando vai fugir de Absalão, ele vai indo ali para alguns lugares e foge, vai indo até que ele chegue no mais baixo nível, lá no Jordão. Quebrantado, contrito. Nós vemos quando Eliseu, o profeta, vai ser usado por Deus para a cura do comandante Naamã. Esse homem que estava ali cheio de orgulho. Naamã, esse homem cheio ali dos seus poderes humanos, do seu status humanos, um homem de destaque, mas que está leproso, está enfermo, e mesmo aquela doença que naquela época era incurável, não foi capaz de quebrar o coração daquele homem. Mesmo ele enfermo, não se humilhou. E o profeta usado por Deus vai dizer: Naamã, vá lavar-se no Jordão. Ele fica contrariado, ele não quer. Jordão era baixo, era um rio sujo. Como assim eu vou descer ao Jordão? Tem tantos outros rios melhores aqui perto. Por que eu preciso ir até o Jordão? Um simples comando, uma simples orientação fez aquele homem ficar muito atribulado. Mas ele obedece. E eu penso que a maior cura na vida desse homem, de Naamã, não foi a lepra. Quando ele se banha 7 vezes no Jordão e é curado e é purificado. Eu penso que a maior cura foi ele ter saído do seu orgulho e se quebrado e descido até o Jordão. Deus pode usar uma enfermidade para alcançar o nosso coração orgulhoso. Próprio Cristo, nosso exemplo maior, o nosso modelo, foi batizado no Rio Jordão. Ele chega para João Batista e pede para ser batizado. João ainda diz: eu preciso ir a ti, Jesus, e tu vens a mim. Jesus, o próprio Deus nessa terra, desceu até o Jordão e se humilhou. Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus veio para ser exemplo para nós em tudo. Por isso que nós cumprimos essa ordenança também do batismo. Por isso que nós entendemos que ao conhecermos a Jesus e queremos agora nos assemelhar a Ele, nós também nos batizamos. Jesus passa por esse processo. Esse convite da descida, irmãos, é sobre isso, é sobre processos. Deus tem interesse nos nossos processos. Jesus não precisava ser batizado, mas passou pelos processos. Para nos dar exemplo, para nos ensinar, para dizer: se humilhem. Se Ele, como Deus, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, como nós queremos nos apegar às glórias da terra. Como nós podemos nos apegar a títulos. Como nós queremos contrariar as descidas que Deus está propondo para nós. Como nós podemos achar que não é humilhação demais eu fazer isso? Se para eu alcançar o coração de Deus eu preciso fazer isso, é muita humilhação. Eu preciso ir pedir perdão, é muita descida ao Jordão, eu não quero. Se para eu viver esses propósitos, para eu viver esses processos, eu preciso dessas descidas, então eu não quero. Como se o próprio Deus, encarnado em Jesus, não se apegou à sua glória, pelo contrário, se esvaziou de toda a sua glória. Como nós podemos não nos esvaziar? Como nós podemos não descer? Hoje nós sabemos, Jesus reina. Ele está num alto e sublime trono, junto com Deus Pai. Ele recebeu o nome sobre todo nome. Mas enquanto esteve nessa terra, Ele esteve vazio de toda a sua glória. Ele veio para servir. Ele veio para nos ensinar humildade. E tem um processo lindo descrito aqui, porque após Ele passar pelo batismo, então, nós sabemos que a voz de Deus vem sobre Ele, dizendo: este é o meu Filho amado. E aí então, o ministério de Jesus começa. Primeiro os processos, depois a identidade bem firmada de filho amado. E então o ministério começa. Sabe o que muitas vezes nós queremos fazer? Acabamos de nos converter e queremos que um ministério comece sem antes termos descido ao Jordão e ouvido: filho, você é meu filho amado, deixa eu curar as tuas feridas, deixa eu firmar a tua identidade de filho, para que você possa ser usado por mim.
E muitas pessoas imaturas em lugares de liderança ferem outras pessoas porque ainda estão feridas. Muitas pessoas precipitadas em lugares que não deveriam estar ainda, ferem outras pessoas porque ainda não desceram ao Jordão e não ouviram a voz do Pai dizendo: você é meu filho amado, eu vou te usar, vai e comece o seu ministério. Talvez as nossas crises de identidade aconteçam porque estamos abandonando os processos. Começamos e paramos. Vamos, damos um passo, deixamos Deus trabalhar um pouco. Começa a doer, nós não queremos mais saber. Enquanto eu estiver ouvindo elogios, tá tudo bem. Na primeira correção, eu saio da igreja, eu não quero mais caminhar com essa pessoa. Eu abandono tudo isso porque me doeu. Foi doído para o meu coração ouvir isso. Muitas pessoas com problemas na sua identidade, no seu posicionamento, são pessoas que não estão dando sequência aos processos de descida ao Jordão. Mas se queremos agradar o coração do Pai, nós devemos descer para esse lugar. Eu sei, irmãos, que o nosso coração quer crescer. E está tudo bem. Nós queremos ter um cargo melhor no nosso trabalho, e isso é bom. Nós queremos crescer espiritualmente, e isso é maravilhoso. Nós queremos alcançar lugares maiores, e isso é bom. Mas a crescida do cristão, a subida do cristão, ela é para baixo primeiro. É no aprofundar das raízes, nesse solo fértil, nesse solo bom, onde os nutrientes vão sendo gerados. É nesse aprofundar das raízes, porque quando vier a tempestade, quando vier o vendaval, essa árvore não vai ser derrubada, ela não vai cair. Quando as ofensas vierem, as raízes estão bem aprofundadas. Por isso, antes de querermos crescer, nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E eu queria te perguntar, quais descidas você precisa fazer? Talvez você já lembrou de algumas. Quais lugares você precisa voltar? Será que você precisa descer aos olhos dos seus filhos e pedir perdão? Descer até a altura deles e dizer: o pai errou, a mãe errou, eu fui omisso, eu me excedi, eu fui negligente, eu fui descuidado. Será que descer ali para o cônjuge e falar: sabe aquele dia, eu te feri e eu quero te pedir perdão? Será que descer para uma liderança, descer para um irmão, descer para alguém que você não quer mais acessar, porque vai ser desconfortável? Que descidas nós precisamos fazer para que a gente possa avançar e crescer? Que retrocessos aparentemente nós precisamos fazer para pegar impulso e então avançarmos nessa caminhada com o Senhor? Que Ele nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça a fazer isso, porque é bom. O fruto é de vida. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a isso. Desça e não fuja dos processos, e você ouvirá do Pai: este é o meu filho amado. Desça até o Jordão, desça até o teu Jordão. E só saia de lá quando você ouvir: este é o meu filho amado. Eu tenho muito prazer nele. Eu tenho muita alegria nele. Ele agrada o meu coração quando ele faz isso. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, o quebrantamento é para quem tem o coração ensinável. O quebrantado é aquele que se permite ser ensinado. É aquele que abre o coração para correções, para conselhos, muitas vezes duros de serem ouvidos. Como diz Salmos 141:5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. O salmista aqui, Davi, está dizendo: é uma dor causada pela ferida do justo, mas eu prefiro essa dor. Não é uma dor física, é uma dor no orgulho, é uma dor no coração. Que doído ouvir isso, mas eu prefiro a dor do justo, do que o perfume, do que o óleo do ímpio sobre a minha cabeça, do que elogios daquele que não caminha com o Senhor. Ele está dizendo: pode doer, mas eu prefiro isso, eu prefiro essa correção, do que eu estar sendo elogiado e estar cada vez mais longe do Senhor.
Mesmo nós ouvindo a Deus, irmãos, nós precisamos de pessoas. Mesmo diretamente Deus falando com cada um de nós, Deus também usa pessoas para isso. Moisés ouviu a Deus de tantas formas, diretamente. Tinha sensibilidade para ouvir a Deus. Deus escolhia falar com Moisés. Mas Moisés, mesmo sendo esse homem, ouvindo diretamente a Deus, também ouviu Deus de forma indireta. Através, por exemplo, do seu sogro Jetro. Quando Jetro vai aconselhar ali Moisés sobre a liderança dele, sobre ele levantar mais líderes para o ajudá-lo na sua missão de liderança. Deus falou com Moisés por meio do sogro dele, por meio de Jetro. Ele foi corrigido por seu sogro. Por maior que fosse a intimidade de Moisés com Deus, por maior que fosse a sensibilidade de Moisés de ouvir a Deus, ele ainda assim necessitava de pessoas que pudessem corrigi-lo e instruí-lo, pois ninguém é perfeito e completo sozinho. Fira-me o justo, é um favor que ele me faz. Deus usa pessoas e às vezes, irmãos, vou contar um segredo aqui para vocês. A gente ouve assim, no gabinete: Deus não fala comigo, pastora. Pastor João, Deus não fala comigo. E nós estamos na frente da pessoa falando, orientando, dando conselhos. Oramos para estar aqui no gabinete, buscamos a face do Senhor. Deus, o que o Senhor tem para essa vida? E aí a pessoa fala, e quando nós falamos, damos uma orientação, ela não acata. E aí ela diz: Deus não está falando comigo? Será mesmo que Deus não está falando? Ou a pessoa não quer ouvir aquilo? Será mesmo que Deus não está falando, ou nós não estamos querendo ouvir pessoas? Porque julgamos serem falhas, mas Deus sempre usou os pequeninos, os improváveis, como grandes vozes. Deus usou pessoas, como usou o profeta ali que errou ao falar com Ana, por exemplo. Ana pediu um filho a Deus, e ela estava orando em quebrantamento, em humildade, pedindo um filho a Deus, e o profeta vai dizer que ela estava embriagada. Mesmo assim, mesmo no erro daquele homem, Ana manteve o seu coração em humildade e não confrontou aquele homem, e aquele homem a abençoou, e ela gerou o seu filho. De um coração humilde, de um coração ensinável, que ouviu repreensões tão duras, nasce um milagre. Então sim, Deus usa pessoas para falar conosco. Deus pode e quer fazer isso para que a gente entenda: não somos completos sozinhos, não há ninguém nessa terra que tenha todos os dons. Não há ninguém nessa terra que saiba fazer tudo. Por melhor que seja em uma área, ela não vai ser boa em outra área. Por isso que precisamos dos nossos irmãos, por isso que somos um corpo que se completa, e se um sofre, todo o corpo sofre. E um edificando o outro, e um aconselhando o outro, e um ajudando o outro a crescer, mas a também descer. Meu irmão, sai desse orgulho, volte-se para o Senhor. Às vezes isso vai ser tão duro de ouvir, mas é uma ferida causada pelo justo. É uma ferida causada por alguém que nos ama, que está sendo usado pelo Senhor. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdade, contra a sabedoria. Ninguém pode viver sozinho, recusando-se a ouvir outros. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim também: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. E Martinho Lutero, esse grande homem, esse grande reformador, declarou algo semelhante a isso: preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem, e até mesmo reprovassem meus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como santo. Só quem desceu, irmãos, para esse lugar de quebrantamento consegue ouvir verdades dolorosas e se aproximar do Senhor. E se nós temos alguém na nossa vida, sim, nós temos algo valioso. Se você está lembrando de pessoas aí que falam verdades doídas para você, valorize essa pessoa. Ela te ama, ela está corrigindo os seus passos, ela está querendo que você acerte. E que nós possamos ser uma pessoa assim, na vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. O pai corrige a quem ama.
O Pai corrige a quem ama. Se Deus está quebrando o nosso coração, é amor. Obrigada, Senhor, pelo teu chacoalhar. Obrigada, Senhor, pelas tuas quebras. Obrigada, Senhor, pela tempestade. Eu estava muito calma nesse barquinho. Obrigada, Senhor, pelo vendaval que veio chacoalhar todas as folhas aqui dessa árvore, porque agora só os frutos ficarão. Será que nós podemos agradecer pelas correções de Deus e não fugir? Eu quero chamar o louvor aqui à frente e concluir dizendo para os irmãos que quebrantamento, irmãos, é obra do Espírito Santo de Deus. Não é produzido por mãos humanas. Por mais que Ele possa usar pessoas, Ele quer usar. Só se nós abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus, porque é obra dEle. Mas somos nós que nos achegamos a Ele. Somos nós que decidimos permitir o trabalhar. Aqueles homens que estão lá na casa do oleiro, eles disseram sim para o primeiro convite, de ir até lá. Mas se lá eles não abrirem o coração, por mais que o oleiro queira, nada acontece. Porque Ele respeita os nossos processos. Ele não é um Deus que invade a nossa vida, Ele bate a porta. Somos nós que abrimos. Somos nós que permitimos Ele entrar em cada cômodo da nossa vida. Dizer, Senhor, até então esse quarto era um quarto escuro e eu não deixava o Senhor mexer. Até então, Senhor, na minha maternidade, eu não deixava o Senhor optar, porque eu sei o que é melhor para os meus filhos. Até então, sobre o meu casamento, eu não pedia conselhos, era algo fechado. Mas agora eu abro espaço. Eu abro a porta de cada cômodo, eu abro a porta da sala, eu abro a porta da cozinha, eu abro a porta do banheiro, eu abro a porta do quarto escuro e eu deixo a luz entrar. Eu deixo a luz entrar e revelar se há rachaduras, se há descascados, se há defeitos, se há falhas. Eu deixo a luz entrar e iluminar o erro, e quando eu erro, mais perto da luz eu quero ir, porque eu quero mesmo ver o que está em desacordo com a vontade de Deus. E em quebrantamento eu me aproximo mais e mais do Senhor, lembrando, Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Ele trabalha em favor dos quebrantados. Ele derrama graça, favor àqueles que em quebrantamento se aproximam dEle. O Senhor está perto. Quebrantamento não é um acontecimento único. Mas eu já me quebrantei tanto. Quando eu me converti, eu ia para congressos e eu chorava. E eu me derramava. Quebrantamento não é um acontecimento único na nossa vida. Todos os dias nós precisamos nos quebrantar. Todos os dias nós estamos num mundo que jaz no maligno. Feridas chegam, vaidades querem governar a nossa vida, o orgulho vem, elogios vêm, tapinha nas costas vem. E se nós não nos voltarmos para o Senhor, dizendo, pode quebrar. Quebra esse altar que eu construí. Quebra, Senhor, esses ídolos humanos. Quebra esse ídolo de pedra, Deus. E que só o teu trono seja ocupado no meu coração. E que o Senhor ocupe o trono do nosso coração. Todos os dias nós precisamos orar assim. Sonda-me, Senhor. Tu me conheces. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. Quando estávamos como uma massa, sem forma, no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha todos os dias da nossa vida determinados. Quando ainda éramos um ser informe, Ele já tinha tudo planejado sobre nós. Ele nos conhece. Ele sabe os intentos do nosso coração, os pensamentos mais secretos que temos, as palavras que não temos coragem nem de verbalizar. O Senhor sabe. E Ele sonda os corações. Quando nós, em quebrantamento, nos achegamos a Deus, Ele também se voltará a nós. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. Esse Deus santo, que nunca errou. Esse Deus grandioso, que criou os montes mais elevados, os profundos dos oceanos, os animais mais magníficos, decidiu estar na tua vida. Caminhar perto de você, trabalhar no seu coração.
decidiu se importar com você e como Ele se importa. A nossa resposta para Ele nessa manhã é: Senhor, eu quero me achegar ao Senhor em quebrantamento. A nossa resposta nessa manhã é: essa será a minha oração diária, Deus. Eu me coloco como um vaso nas mãos do oleiro. Eu me coloco como barro. Eu não quero olhar mais para o erro do outro, eu olho para a minha vida. Eu olho para aquilo que eu preciso do Senhor. Eu oro e eu olho para aqueles consertos na minha vida que ainda precisam acontecer, irmãos, porque ninguém nessa terra já alcançou a estatura de varão perfeito. Só Jesus foi esse homem. Nós só seremos completos na glória. Então até esse dia nós temos sim trabalhar do Senhor para acontecer em nós, até que Jesus venha. Nós temos sim áreas que Ele pode trabalhar. E se você quer dar essa resposta de quebrantamento, eu queria te convidar até o altar do Senhor, onde eu já estou, onde os meus amigos adoradores já estão, nesse lugar onde não há nada místico, mas é um lugar onde nós dizemos: saímos do nosso orgulho, Deus. Saímos, Senhor, do nosso senso de justiça própria e quebramos o nosso coração na Tua presença. Se você quer se achegar a Ele, se há áreas na sua vida que você quer apresentar ao Senhor, eu te convido, faça isso nessa manhã. Não espere o próximo convite, Deus tem mais para fazer. Mas hoje o convite é: se arrependa, se quebre, permita o meu trabalhar. Deixa eu ser Deus na tua vida, deixa eu tocar em você. Permita que a dor que o Espírito Santo gere venha e traga cura. Venha, volte-se ao Senhor, Ele nos feriu, mas nos sarará. Vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos feriu, mas trará cura. Oh Senhor, vem com o Teu toque agora, Senhor, curando os corações quebrados, agindo em áreas que nós ainda estamos retendo. E enquanto nós louvamos, você vai poder fazer o teu voto com o Senhor. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé enquanto isso. E venha dizer ao seu Deus: eu apresento o meu coração. Será que você não está nem se lembrando? Faça um convite a Ele: sonda Deus. Eu não me lembro de nada, mas sonda. O Espírito Santo, que é Deus, sonda os corações. Você quer Deus trabalhando em teu favor? Você quer Deus nos teus negócios? Você quer Deus na tua família? Você quer Deus com os teus filhos? Pois Ele dá graça ao humilde. Pois então se coloque em humildade diante da poderosa mão de Deus. Em nome de Jesus, vamos louvar.